Olá, vamos chegando para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos discutir a pontuação. Então, as marcas de pontuação que existem na língua portuguesa, tá? O emprego dos recursos de pontuação para gerar aspectos sintáticos e aspectos semânticos. Então, pontuação e seus recursos sintático-semânticos é o tópico da nossa aula. Nós vamos começar pensando as diversas marcas. Então, nós estamos diante dos chamados sinais de pontuação. O ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Não se esqueça, hein? Ponto final é o nome dele. Não existe ponto segmento, ponto parágrafo, não. O nome é ponto final. Ele serve para encerrar o período, ele serve para encerrar o parágrafo, ele serve para encerrar o texto. Mas o nome dele é ponto final, tá? É o mesmo. Por que a gente fazia aquela distinção na escola? Ponto segmento, ponto parágrafo, ponto final. Fazíamos a distinção para o aluno anotar. Muitas vezes a gente estava anotando um texto. E ao anotar o texto, o que acontecia? Nós precisamos dizer ao aluno, às vezes, ó, ponto segmento, para ele passar para a próxima linha. Ponto, ou passar para a próxima linha, não, continuar na mesma linha, não é? Ponto parágrafo, para ele passar para a próxima linha. Ponto final, para ele saber que o texto encerrou. Tá? Então, esse é o chamado ponto. O ponto, quando ele tem esse pontinho embaixo, ele encerra período. Se a cobrinha se apresenta, ele encerra e pergunta. Se há um tracinho, ele encerra e exclama. Então, veja que são os 3 pontos. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. São as marcas que encerram os períodos. Tudo bem. Aí vem vírgula, travessão, 2 pontos. 2 pontos é uma marca intermediária, normalmente uma marca de abertura. Depois de ponto, a letra é maiúscula. Depois de 2 pontos, depende. Nem sempre a letra é maiúscula. Se for o discurso direto, eu vou pular para a próxima linha, vem com letra maiúscula, não é? Mas se for uma citação, se for uma enumeração, a letra será minúscula. Se for uma citação, depende da letra inicial da citação, tá? Mas eu vou falar deles isoladamente. Ponto e vírgula, que é o intermediário entre o ponto e a vírgula. Parênteses, a marca que vai trazer as informações acessórias. E as reticências, que vem a confusão com as quais vem a confusão de muita gente, que é assim, reticências têm validade de ponto? Às vezes, sim. Às vezes ela serve como um ponto final. Às vezes ela marca uma interrupção, não é ponto final. Então, aí eu preciso olhar, compreender o contexto para saber se aquelas reticências foram ou não usadas como marca de finalização de período. Então, ponto final é a marca que finaliza, obviamente, o período, a frase. Então, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Dentro do período, você vai ter a vírgula, os 2 pontos, o ponto e vírgula, os parênteses, o travessão. Aspas a gente vai comentar, mas elas não vêm nessa lógica de marcas de organização de texto nessa situação e reticências também. Com as reticências fica a dica. Olha a letra que vem depois, se você não der o azar de encontrar um substantivo próprio. Veja que letra o texto botou depois das reticências. Se botou letra maiúscula, estão considerando que aquilo ali tem validade de ponto, porque a gente sabe que depois de ponto a letra é maiúscula. Não é verdade? Depois de ponto, a letra é maiúscula, tá? Muito bem. Uso da vírgula no interior das orações, certo? O que a gente vai ter? Nas datas para separar, datas do nome do lugar. Ótimo para correspondência oficial. A gente sabe que esta vírgula daqui é obrigatória na correspondência oficial e que isso é fechado por um ponto. Separa o local da data. Após advérbios sim ou não usados como resposta no início de frase. Então, você gostou da peça? Sim. Aí, vírgula, gostei muito. O que mais que a gente vai ter para uso da vírgula no interior das orações? Separar termos de mesma função sintática, considerados termos justapostos, termos coordenados. Então, vamos ao exemplo. Encontrei ontem o livro, o caderno, a apostila. E aqui já aproveito para lhe dizer o seguinte. Eu falei um i.
mas não tinha o i, tinha vírgula. Encontrei ontem o livro, o caderno, a apostila. Se eu puser o i diante do último elemento, este i virá sem vírgula, i ou e, aqui tanto faz a sua pronúncia, tá? Eu pronuncio i. Você pode pronunciar i ou e, não tem problema algum, dá no mesmo. Se eu coloco a conjunção, sem a vírgula, obviamente, aqui não pode ter a vírgula, i ou i, você está dizendo que a lista se encerra. Essa é a ideia. Se eu coloco a vírgula diante do último, eu dou a ideia de que a lista continua. Eu dou ideia de continuidade, tá? Essa é a estratégia semântica aqui da pontuação. Recursos sintáticos e semânticos. Então, a semântica aqui é essa. Se eu usar o i diante do último elemento, eu encerro a lista. Só encontrei os 3. Se eu colocar a vírgula antes do último, eu dou a ideia de continuidade. Eu encontrei o livro, o caderno, a apostila e assim sucessivamente. Claro? Isolar o vocativo. Todo vocativo é isolado por vírgulas. Na correspondência oficial, também. Esqueça-me, amigo, preciso seguir adiante. Amigo, esqueça-me, preciso seguir adiante. Então, para onde o vocativo for, ele vai com vírgula, para que ele não se confunda com sujeito, certo? Aposto explicativo. Então, Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha o cabelo mais negro que a asa da graúna. Estamos diante de um aposto explicativo, consequentemente, entre vírgulas. Mas o aposto explicativo aceita que você substitua. Neste caso, são 2 vírgulas. Eu posso substituir por 2 travessões ou por 2 parênteses, tá? Se eu tenho 2 marcas fazendo a mesma coisa, isso é regra. Se há 2 marcas fazendo a mesma coisa, se eu trocar a primeira marca, tenho também de trocar a segunda, tenho de trocar as 2 marcas. Para isolar o adjunto adverbial de longa extensão e em ordem inversa. Se ele é de curta extensão, a vírgula será facultativa. Então, aqui, um adjunto adverbial de lugar. Na longínqua região do sul, habitava o pedreiro. O que é que a gente considera como longa extensão? Para a Academia Brasileira de Letras, o adjunto adverbial de longa extensão é aquele formado por 3 termos ou mais. Então, até 2 termos eu considero curto, vírgula facultativa, tá? Então, a vírgula é obrigatória para os de longa extensão. Até 2 palavras, vírgula facultativa. Só não será facultativa se causar alguma ambiguidade. Certo? Por que em ordem inversa? Porque eu quero que você se lembre de como é a ordem direta. Sujeito, verbo, complementos verbais, predicativo e adjunto adverbial. Esta é a nossa ordem direta. Quando eu trago o adjunto adverbial para frente, o lugar dele é lá no fim. Eu fiz ordem inversa ou indireta. Então, ordem indireta, também chamada de ordem inversa, tá? Então, sujeito, as crianças, verbo de ligação, ficaram muito contentes, predicativo do sujeito, neste caso, não há complemento verbal. O adjunto adverbial saiu do fim para o início, mas esta vírgula é de caráter facultativo, porque o nosso adjunto adverbial tem 2 palavras. Então, até 2 palavras considero a vírgula de uso facultativo para os adjuntos adverbiais. Passa a ser obrigatório quando ele é de longa extensão, a partir de 3 palavras. O aposto deslocado, o predicativo deslocado. Estou com aposto na cabeça. Eu quero voltar para lembrar que o lugar dele é aqui, ó. Volte para a ordem direta, sujeito, verbo, complementos verbais, predicativo. Se eu tiro daqui, ele está deslocado. Então, devemos conservar a cidade limpa. Devemos conservar limpa a cidade. Eu tirei o predicativo do final e passei para o início.
também obriga o uso da vírgula. Aqui não tem, com predicativo, não tem história de curto e longo, não, tá? Deslocou o predicativo, virgulou, para que a gente evite que ele se transforme, muitas vezes ele pode se transformar em adjunto adnominal. Então, predicativo deslocado é predicativo virgulado. Para marcar a supressão ou omissão do verbo. Então, meu filho estuda francês, meu sobrinho inglês. Aqui temos o verbo elíptico, implícito, subentendido, tá? Para a gramática vai ser chamar, a gramática normativa vai chamar de elipse. Se a gente for para a figura de linguagem, a figura de linguagem em questão vai se chamar zeugma, mas em gramática a gente chama de supressão, omissão, elipse do verbo. Observe o seguinte: o ponto fecha o período, certo? A vírgula marca a elipse do verbo. E o ponto e vírgula vai separar as orações. Já está diante de uma primeira regra de ponto e vírgula. Quando há vírgulas, teríamos vírgulas muito próximas. Aí você deixa a vírgula das orações, passa a ser um ponto e vírgula, com as orações coordenadas, tá? E a vírgula fica marcando o termo. Porque assim, ó, ponto é para marcar período. Nesta lógica daqui, o ponto e vírgula marca a oração, o final, fechamento de oração. E a vírgula faz a separação do termo. Essa é a lógica das três marcas aí colocadas. Isolar certas expressões ou palavras explicativas, corretivas, conclusivas. Cuidado, porque o texto jornalístico tem usado muitas vezes, principalmente o ou seja, colocando um ponto antes e depois vem com ou seja. E a gramática normativa vai banir isso. Estas expressões são isoladas por vírgulas. Aqui, ó. A velha senhora mostrava-lhes a vida, isto é, a melhor maneira de viver. Um esclarecimento, não é? Ou seja, a saber. Então, essas expressões são separadas por vírgula. Não use em textos formais, em textos, como é que a gente diz? Em redações para concursos públicos, não coloque ponto, porque para a norma padrão, para a gramática normativa, são expressões separadas por vírgula. Bom, neste ponto a gente vai fechando a parte das orações, nós vamos pensar o seguinte: erro grave é separar sujeito do verbo. Aqui, ó, primeiro exemplo, sujeito do verbo. Nem pensar, usar vírgula para separar sujeito de verbo. Não posso também, letra A. Letra B. Não posso separar verbo de complemento. Também não pode. Não posso separar o núcleo do adjunto adnominal. É o erro que está aqui no terceiro exemplo. No quarto exemplo, eu separei o complemento nominal do seu núcleo. Também não pode haver essa separação. Então, estes são considerados erros graves. Separar sujeito de verbo, verbo de complemento, complemento e adjunto adnominal de seus respectivos núcleos. Então, a gente não pode botar vírgula para fazer esse tipo de separação. Pensamos a vírgula dentro das orações, agora nós vamos falar da vírgula entre as orações. Primeiro grupo, as coordenadas assindéticas. Lembre-se de que você já estudou orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Então, você já sabe o que é uma coordenada assindética. Aquela que não traz conectivo, não traz conjunção. Quem vai separar uma oração da outra? A vírgula. Se forem muito longas, você pode até usar o ponto e vírgula, porque as coordenadas assindéticas, elas gostam de vírgula, mas elas também gostam de ponto e vírgula. Separar coordenadas sindéticas, e aqui eu quero o seu foco no seguinte: a vírgula vem antes do conectivo, antes da conjunção, antes do síndeto. Não é depois, hein? Só se coloca esta vírgula depois do conectivo se o conectivo estiver deslocado. Ele não está deslocado. Nas orações coordenadas, nós vamos ter primeira oração, vírgula,
conectivo, conjunção, e aí lá vem segunda oração. Então, a vírgula se apresenta antes do conectivo, exceto com a conjunção I ou E, depende da forma como você pronuncia. O que vai acontecer? Ainda para as coordenadas sindéticas. O mas emprega-se sempre no começo de uma oração antecedido de vírgula. Olha aqui. As demais coordenadas adversativas, relembre, mas. Isso é só para o mas. Quais são as outras? Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Estas outras vêm para aqui, ó. As demais estão aqui. Podem vir ora no início da oração, ora após um dos termos, isoladas por vírgula. Estas orações aceitam deslocamento. Quando a gente desloca a oração, ela vai para depois do verbo. Aqui ela está no lugar dela. Ó. Vá aonde quiser, vírgula, correto, o conectivo está aqui. Foca sempre o verbo. O verbo está aqui. Ó. Verbo, verbo. Fiz uma locução verbal. A conjunção saiu do lugar dela, que é aqui, e ficou dentro da locução verbal. Parou? Aí ela fica entre vírgulas. Aí neste momento, você pode me perguntar, então, professora, posso trocar a primeira vírgula por um ponto e vírgula? Pode, foi o que ele disse aqui, ó. Pode-se trocar a primeira vírgula, neste caso, por ponto e vírgula. Então, as coordenadas sindéticas adversativas aceitam deslocamento, exceto o conectivo mas. Para as coordenadas sindéticas ainda, as que têm o conectivo I ou E, entre orações ligadas pela conjunção I, o que vai acontecer? Se nós estivermos com orações que têm o mesmo sujeito, não se usa vírgula. Então, Argimiro, primo Argimiro sopra os tições e primo Argimiro ajunta as brasas. Então, quem é o sujeito da primeira oração? Primo Argemiro. Quem é o sujeito da segunda oração? Vou ler aqui. Perdão. Deixa eu passar para cá, peraí. Deixa eu botar aqui porque eu vou precisar desse espaço. Então, quem é o sujeito da 1 e o sujeito da 2 é o mesmo primo Argemiro, certo? Mas você vai me dizer assim, mas é simples na primeira oração e é elíptico na segunda. Não tem problema, mas é o mesmo ser, vamos assim dizer. Então, como é o mesmo ser, o conectivo I vai ligar as orações e não pode usar vírgula. Essa barrinha que eu usei aí separa as orações. Se há sujeitos diferentes, deve-se usar a vírgula para evitar ambiguidade. Cunha e Sintra eles usam a palavra geralmente. Isso aqui gera alguma discussão de gramáticos e de professores. Alguns dizem que deve, outros que dizem que tem. Cunha e Sintra afirmam que é geralmente. Então, se é geralmente, eu posso não usar, não é? Eu cortei a torta e minha irmã entregou aos convidados. Veja que se eu não usasse a vírgula, você pode dizer que eu cortei a torta e minha irmã. Eu poderia gerar aqui uma ambiguidade. Então, o que vai acontecer? Para que se evite a ambiguidade, a vírgula vai aparecer quando o S1 é diferente, que aqui é o eu, é diferente do S2, que aqui é minha irmã. Tá? Outro momento em que nós teremos o i e a vírgula, quando ela vier, conjunção, ela vier reiterada, ou seja, quando a conjunção vem reiterada, repetida, você repete o conectivo e repete a vírgula. Aqui não é geralmente, não, tá? Então, quando eles falam geralmente, é quando liga sujeitos
orações com sujeitos diferentes. Quando está repetido, ele não fala do geralmente, não. Ele manda usar. Ele diz usa-se. Se ele diz usa-se, ele não está dizendo nem deve nem pode. Está dizendo é para usar. Ainda no que tange às coordenadas, nós temos de pensar o seguinte: existem dois tipos de conectivo pois para as coordenadas. Ele pode ser conclusivo, e aí ele vai ficar depois do verbo, obrigatoriamente. E ele pode ser explicativo e vai ficar antes do verbo. Então, o seu foco, de novo, é o verbo. O verbo está aqui, o verbo está aqui. No primeiro caso, a conjunção está depois do verbo. No segundo caso, a conjunção está antes do verbo, não é isso? Então, aqui, ó, antes do verbo. O verbo é que está depois. Este segundo caso é o lugar normal de conjunção. Conjunção normalmente fica antes do verbo. É do verbo da oração dela, por favor. Do verbo da oração a que ela pertence. Não é o verbo da outra. Da outra, ela sempre estará depois. A conjunção pois, quando ela é conclusiva, ela obriga esse deslocamento. Ela é obrigatoriamente deslocada. Portanto, ela vem entre vírgulas. Quando conjunção conclusiva, o vocábulo pois vem isolado por vírgulas. E aí, de novo, vale a lógica. Você pode usar o ponto e vírgula para separar as orações. Aliás, nem pode, você deve usar o ponto e vírgula para que não confunda o leitor. Então, conjunção pois, quando é explicativa, lá vem primeira oração, vírgula, pois. E aí vem o verbo, certo? Se for conclusiva, vem vírgula, vem verbo, vem o pois e depois continua. Aí ela fica entre vírgulas. Entre vírgulas. Este espaço pode ser de vírgula, mas também pode ser do ponto e vírgula. Veja que eu coloquei um exemplo, não pacteia com a ordem, pois. Seu foco é o verbo, ela está depois do verbo, ela está depois do verbo, portanto, ela é conclusiva. Se ela é conclusiva, sinônimo de portanto, palavra que eu acabei de falar. Se ela é explicativa, é sinônimo de porque. É a única conjunção da língua portuguesa que, quando muda de sentido, para mudar de sentido, ela muda de lugar. E pode ser causal, né? O pois pode ser causal, pode. Pode ser explicativo, pode ser causal, aí ele fica na mesma posição, antes do verbo. Mas quando eu quero que esse pois vire conclusivo, ele se torne conclusivo, aí ele muda de posição. Grave com o foco no verbo, certo? Subordinadas adverbiais, inclusive as reduzidas. No início ou intercaladas, vêm separadas por vírgula. Então, se primeiro vem a oração subordinada adverbial e depois vem a oração principal, você vai ter vírgula obrigatória, que é o caso aqui. No segundo momento, está intercalada. Se ela estiver no final, ou seja, no lugar dela, primeiro vem a oração principal, depois vem a oração subordinada adverbial. Agora, ela está no lugar dela, aí a vírgula é facultativa ou opcional. É uma vírgula que você retira e não traz nenhum problema, sequer mudança de sentido. Como explicação, como orações explicativas, nós vamos ter dois tipos. A subordinada substantiva apositiva, que é aquela começada por conjunção integrante, é aquela que nós vamos substituir por isso ou algo, relembre. E aí o que vai acontecer? É separada por vírgula e mais comumente por 2 pontos, tá? Mais comum é 2 pontos, ó. Ela só quer uma coisa, isso, separada por 2 pontos. Também temos, com essa lógica da explicação, a chamada adjetiva explicativa. Aí ela é semelhante a um aposto, iniciada por pronome relativo, separada por vírgulas, que a gente pode substituir por parênteses ou por travessões. Então, são vírgulas, são travessões ou são parênteses nessa lógica, tá? Terra Vermelha, vírgula, que é um romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de Londrina. E aqui é retirando
a, não vou nem botar retirando, retirada a vírgula, a mudança de sentido. Foi mal, peguei o marca-texto. Então, veja, retirada, no caso das adjetivas, hein? Retirada a vírgula, ocorre mudança ou perda de sentido. Se trocar, não. Se trocar por travessão, se trocar por parêntese, não muda nada. Mas se retirar, sim. As orações chamadas intercaladas ou interferentes são na lógica do discurso direto, tá? Antigamente, conta meu avô, as pessoas eram menos agressivas. Provavelmente a gente tem aqui também, ó, uma possibilidade de travessão para marcar a fala da personagem. E, de novo, usa-se também travessão em lugar das vírgulas neste caso. Então, aqui, ó, antigamente, conta meu avô, essa é que é a chamada oração intercalada. A oração que traz o verbo de elocução para o discurso direto. Então, ela está... Pense que na ideia do intercalar é sempre colocar. Vírgulas separam e vírgulas intercalam. Quando intercalarem, você está com algo colocado dentro da outra oração, da outra estrutura. Vamos pensar dessa maneira. Atenção, fundamental. Não vamos usar nunca vírgulas para separar as orações substantivas, claro, exceto as apositivas, e para as orações adjetivas restritivas. Eu botei mesma lógica do período simples. Por quê? Porque as substantivas funcionam como sujeito, como objeto direto, como objeto indireto, como complemento nominal, como predicativo, como aposto. Se assim o é, você não vai poder separar. Do mesmo jeito que eu não separo sujeito de verbo, eu não separo a oração substantiva, subjetiva, da oração principal. As adjetivas restritivas funcionam como adjuntos adnominais. Também não posso separar o adjunto adnominal do seu nome. Por isso que é a mesma lógica do período simples, tá? E aqui para você printar e guardar para estudo. Quando é que a gente vai usar vírgulas no que tange às orações? Separar as coordenadas. Além da vírgula, também posso usar o ponto e vírgula. Nas intercaladas, eu posso usar vírgula. Como eu usei lá a travessão, eu acrescentei aqui parênteses, mas não se esqueça de que também pode travessão, hein? Vou botar o T aqui. E como eu usei lá, eu aqui botei apenas parênteses. As subordinadas adverbiais, aí somente vírgula. E as adjetivas explicativas aceitam vírgulas, aceitam travessão e aceitam também o emprego dos parênteses, tá? Pensando no travessão, vamos a ele, não é? Como é que a gente vai usar? Nós vimos o uso do travessão na aula de discurso direto. Ele introduz a fala da personagem. Né? Também pode servir para encerrar a fala de personagem. Serve para separar o aposto explicativo, a oração adjetiva explicativa. E muitas vezes ele é o substituto à vírgula e aos dois pontos. Então, trouxeram o mandante, olha o aposto explicativo aqui, ó. Pode ser aposto explicativo, se não tiver verbo, e pode ser oração adjetiva explicativa, se houver verbo. Aí eu usei o travessão para representar essa mudança possível. Travessão e vírgula. Veja, por que eu quis chamar a atenção para você? Às vezes isso aqui ocorre e você acha que está errado. Não. Filho de Maria é um aposto, certo? Veja, eu vou separar filho de Maria, que é um aposto, por parênteses. Se eu colocar filho de Maria entre parênteses, a vírgula vai permanecer, certo? Quero chegar mais para lá para não cobrir a vírgula. Aqui, ó. Grave assim, ó, toda vez que houver possibilidade parêntese, parêntese, seguido de vírgula, eu também terei travessão, travessão, seguido de vírgula. Os travessões, neste caso, estão separando o aposto. E a vírgula? A vírgula vem daqui, ó. Oração subordinada, adverbial, temporal, anteposta à oração principal. Então, não se esqueça,
Se houver travessão e vírgula, você tem de procurar qual é o valor de cada um. Neste caso, o travessão está substituindo as vírgulas do aposto e a vírgula está marcando a separação da oração anteposta. Como é uma forma boa de eu enxergar isso, professora? Substitua os travessões por parênteses. Se gerar, abre parêntese, fecha parêntese, e depois do parêntese tem uma vírgula, você está diante da mesma lógica, certo? 2 pontos são usados geralmente para indicar o discurso direto, para marcar o aposto enumerativo, discurso direto, eu abro com 2 pontos, lá vem o travessão. O aposto enumerativo, o corpo humano divide-se em 3 partes, lá vem o aposto que enumera cabeça, tronco e membros. Antes de uma citação, como diz um provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, nós temos aí a presença, a possibilidade do uso dos 2 pontos. E o ponto e vírgula, já vimos o ponto e vírgula na separação das orações coordenadas extensas. Foi isso aqui que eu mostrei para você antes. Mas ele também serve para separar itens de uma lista, principalmente quando a gente verticalizar, tá? Aí, neste caso de verticalização, esta letra inicial pode ser maiúscula. Letra, depois de um ponto e vírgula, a letra é minúscula aqui. Mas quando você verticaliza, pode fazer uso de inicial maiúscula para dar destaque também. Então, abriu 2 pontos, separa os itens verticalizados por ponto e vírgula, o último recebe ponto. Na de baixo foi aquele exemplo que eu mostrei anteriormente. O motorista conduziu o ônibus, o velho ônibus repleto de religiosos ruidosos. Suas rezas, contudo, por que apareceu o ponto e vírgula? Porque já temos 2 vírgulas muito próximas separando o conectivo que está deslocado. Então, porque o conectivo está deslocado, ele foi para frente da oração e levou 2 vírgulas. E aí o que aconteceu? A gente precisou usar o ponto e vírgula para não causar confusão na leitura. E aí o ponto e vírgula vai marcar a separação das orações, tá? Já tínhamos exemplificado esse aspecto antes. Uso dos parênteses. Parênteses são marcas que servem para isolar palavras ou trechos com finalidades, por exemplo, de explicação, de um comentário intercalado, de uma reflexão, de uma definição intercalada. O detalhe é, parênteses são usados para informações acessórias. Tudo que a gente coloca entre parênteses tem um valor menor para a compreensão do texto como um todo. Então, veja, explicação, o proclamador da República, essa pessoa pensa que você não vai saber quem é, e aí lhe diz, esclarece, não é? Explica. Um comentário intercalado, o vício que eu dominava, hoje o alcoolismo ceifa milhares de vidas, e aí você sabe que o vício dele é alcoolismo, uma reflexão, ele vai desistir da competição, aí você bota penso eu, que poderia vir também com travessão, e definição, quando a gente julga que o outro não vai saber. Os fonemas, as menores unidades sonoras da fala, são objeto de estudo da fonética. Então, não se esqueça de que parênteses se apresentam para informações acessórias, tá? Reticências, falei delas logo no início, servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito além, muito mais, além do que está expresso na frase. Não sei, preciso pensar mais um pouco. A vida é uma tempestade. Um dia você está tomando sol, no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. Estas reticências estão servindo para marcar a interrupção. Quando vai cortar, as reticências marcam um corte e o corte é grande, normalmente são usadas entre parênteses ou entre colchetes, para marcar que ali houve um corte e que aquele corte foi grande, tá? Evite o uso de reticências em redações para concurso público. As reticências são marcas que não bem-vindas nesse tipo de texto, porque ali não cabe interrupção, ali não cabe corte. Ainda temos as aspas,
também citei logo no início, são o sinal de pontuação, um sinal de pontuação que tem aparência de vírgulas suspensas. As aspas simples são usadas dentro de uma citação em que já foram usadas aspas duplas. Então, aspas servem para quê? Para marcar falas de personagem, discurso direto, não é isso? Para trazer citações, porque eu estou lhe dizendo que aquilo não me pertence, ou seja, o discurso não é meu, eu vou trazer para você a fala de uma outra pessoa. Portanto, neste momento, nós vamos usar as aspas. Aspas duplas, se tiver de usar aspas únicas, use aspas duplas e use aspas únicas internamente, tá? Um detalhe para você fixar é quando usar indicação de início de uma citação e final, estrangeirismos, gírias, títulos de livros, de filmes, citações, como a gente já falou, e até fala de personagem. Eu trouxe esse detalhe para você não se esquecer, que é o seguinte: as aspas ficam antes do ponto final para encerrar um período iniciado sem aspas, né? Então, se eu comecei sem aspas, é porque as aspas são do texto. Estas aspas daqui, ó, ficam dentro do ponto porque elas são do texto. Para encerrar um período iniciado com aspas, elas são fechadas depois do ponto final. Tire esse hífen daqui para botar a palavra ponto final adequadamente. Então, a vida é trem-bala. Quem foi que disse isso? Então, veja aqui, o ponto ficou dentro das aspas. Por quê? Porque ele pertence à frase em que as aspas foram colocadas. Tá certo? Então, com esta informação, nós encerramos a nossa aula de pontuação. Estude os sinais, use em questões objetivas e não se esqueça de estar com eles bem apreendidos e aprendidos para usar também na sua redação. Bom estudo e até a próxima.